Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo as curiosidades e informações. É um programa mais informativo e que causa interesse em todos nós telespectadores, todos nós que acompanhamos aqui a TV Mar. Ele traz curiosidade, mas trata também dos profissionais que aqui vêm, né? Às vezes a gente conhece só a especialidade, a fama do médico, mas algumas coisas que lhe são peculiares nós não conhecemos. O programa Medicina em Destaque no dia de hoje traz como uma especialidade que interessa a cada um de nós. Você, pai, mãe, filho, irmão, avô, avó, padrinho, padrinha. Nós vamos tratar no dia de hoje de uma especialidade que é a ortopedia, a traumatologia infantil ou pediátrica. E para nos abrilhantar nesse programa de hoje, nós trazemos aqui o Dr. Daniel Menezes Tenório Cavalcante. Ele é ortopedista da Santa Casa da Misericórdia. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Daniel. Obrigado, é um prazer muito grande participar do programa. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a especialidade, né? Inicialmente, assim, quais são os seus caminhos? Você é alagoano mesmo? Sou alagoano. Eu sou de Maceió, passei a minha infância, enfim, me criei aqui, né? Fiz a faculdade em João Pessoa, na Paraíba. Depois voltei, cursei a residência médica em ortopedia e traumatologia geral, aqui em Maceió, na Santa Casa. E depois fiz a minha subespecialidade na minha área de atuação atual, que é ortopedia pediátrica, no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Passo Fundo. Isso. E o que é essa subespecialidade, ortopedia pediátrica? Bem, a ortopedia pediátrica é uma subespecialidade que visa o tratamento e informações, enfim, prevenção das deformidades ortopédicas do esqueleto imaturo, que são as crianças desde o seu nascimento até o fim da maturidade esquelética, ali ao redor dos 15, 16 anos, né? Não tem um período exato para isso, né? Cada criança evolui de uma forma peculiar, né? Mas é mais ou menos esse período de atuação. E dentro desse contexto, quais são as patologias mais frequentes que comprometem a criança? Assim, vamos trabalhar por idade, assim, ao nascer, né, aos recém-nascidos, até os 5 anos de idade. Pronto. Em crianças menores, as principais patologias são as congênitas, né? Dentre as mais frequentes, o pé torto congênito, que tem uma estimativa de nascimento de 1 a cada 1.000 nascidos vivos, dentre outras patologias que podem acontecer, seja um distúrbio do desenvolvimento do quadril, que a gente chama de luxação congênita. Então, digamos que em crianças que estão nascendo, são alguns sinais indiretos que a gente tem que prestar atenção para poder tratar. Existem também, por ser um período que a imunidade é um pouco menor, a criança ainda está se desenvolvendo, existem as patologias relacionadas a infecções musculoesqueléticas, que também devemos ficar atentos. E em crianças que estão começando a idade da marcha, ali ao redor de 1 ano e meio, 2 anos, em diante, a gente também deve prestar atenção nos traumas musculoesqueléticos, né? Nas fraturas, nas lesões que podem acontecer. Então, digamos que é mais ou menos essa a diferença. Nós já explicamos aqui em outros programas que existe a diferença de sinais e sintomas, né? O Dr. Daniel falou dos principais sinais que nós devemos ficar atentos. Sinal é aquilo que a gente vê, né? O sintoma é que a gente sente. Uma criança não consegue expressar, e mais é o choro o principal alerta que dá aos pais. Então, doutor, quais os principais sinais que os pais devem ficar atentos para diagnóstico de algumas patologias ou para que possa marcar uma primeira consulta com o especialista? Exato. Então, assim, falando das deformidades congênitas, existem algumas mais visíveis, por exemplo, o pé torto, vê claramente que o pezinho é um pouco mais para dentro, tem algumas deformidades que podem ser vistas, mas em doenças que não tem tantos sinais visíveis, né, a gente deve estar atento, porque a criança realmente não fala, né, não consegue dizer o que é que está sentindo, então a gente pode observar, no caso de infecções musculoesqueléticas, o inchaço, vermelhidão, febre, uma criança que está irritada, não se alimenta, né? Então dá indícios de doenças um pouco mais graves.
Nas patologias, digamos, de menor gravidade, tem que estar atento aos sinais físicos mesmo. Com relação à luxação congênita do quadril, por exemplo, uma perninha um pouco mais curta do que a outra. Existem alguns testes que a gente pode fazer, né, também para identificar. Então, digamos que o ideal, qualquer alteração, um cliquezinho que escuta no quadril, qualquer deformidadezinha que a gente consiga enxergar, procurar o ortopedista pediátrico. Inicialmente, geralmente eles passam por uma triagem com o pediatra, neonatologista, né? E uma vez que eles identificam alguma alteração, eles encaminham para a gente. Com relação ao pé torto congênito, existe assim algum dado estatístico? Você já falou aqui. Qual o momento que deve procurar o especialista? O quanto antes. Na verdade, o pé torto congênito, o termo congênito quer dizer quando a criança já nasce com a deformidade. Ou seja, a partir do momento que ela sai do canal do parto, a gente já consegue identificar. E uma vez identificado, o tratamento deve ser feito o mais precoce possível, né? Em que consiste esse tratamento? O tratamento consiste na correção mecânica da deformidade. Então, o pezinho ele nasce com uma deformidade tridimensional. Em equino, que são os pezinhos para baixo, para dentro, né, que a gente chama equino, cavo, varo. Ou seja, são deformidades que a gente basicamente vai desentortar, né, para um termo mais popular. E consiste na manipulação seriada. A gente desentorta, né? A gente faz essa manipulação corrigindo as deformidades, faz a correção com um gesso, né? Um aparelho gessado, e ela fica durante uma semana. Na semana seguinte, a gente retira esse gesso, manipula novamente, até a gente corrigir, né, na posição adequada. Em um determinado momento, em até 97% das crianças, é necessário fazer uma pequena cirurgia, que se chama tenotomia do tendão de Aquiles, que é para ganhar e corrigir o último componente da deformidade, que é o pezinho em equino, o pezinho para baixo. Geralmente é um procedimento que é feito em centro cirúrgico, né, com anestesia, para ficar menos dolorido, com técnicas de asepsia, e é um tratamento que em 97% dos casos precisa. Isso não é uma receita no bolo, a gente só consegue identificar durante o tratamento, né? Quando bem identificado, encaminhado, qual o percentual de cura ou de tratamento, de correção do pé torto congênito? O método de tratamento, que é esse que eu acabei de falar, que são manipulações seriadas com gesso, a tenotomia, no final do tratamento, se chama método de Ponseti. Ele é um método, o Ponseti foi um ortopedista infantil que criou o método, né, através de estudos. Ele tem uma taxa de sucesso de 90%, se feito de forma adequada. Dos 10% que não dão certo, por incrível que pareça, a grande maioria não dá certo pela não adaptação da família ao tratamento. Então a família tem um papel importante. A família tem um papel fundamental. Acho que desde o primeiro dia, antes de começar o tratamento, a gente, como ortopedista infantil, tem que orientar bem a família, falar como é que é o método, porque além dessa manipulação seriada com gesso e a cirurgia, ele precisa usar uma órtese de manutenção da correção até os 4 ou 5 anos de idade. Então é um tratamento prolongado, né? Às vezes os pais ficam com um pouco de dó, assim, de pena, né? de deixar a criança usando essa botinha, né? Que a gente chama, e essa que é a órtese de Dennis Brown. E a comodidade da família vem prejudicar futuramente a Exato. criança. A principal causa de recidiva da deformidade voltar, em se tratando do pé torto, é a não aceitação da família. É claro que existem os paizinhos mais resistentes pela própria gravidade da doença. Não dá para ser uma receita de um bolo. Acho que cada criança reage de uma forma diferente. Então, tem um pé torto que é um pouco mais fácil de correção, que, digamos, 3, 4 manipulações semanais a gente consegue corrigir. E tem criança que chega a 8, 10, a gente não consegue corrigir, ou corrige, depois ela recidiva, ela volta, né? Então, tem que estar atento, a família tem que participar, né? Porque a criança não toma decisões por ela mesma, né? Quem toma realmente são os pais. Então, antes de qualquer tratamento, eu já oriento bem os pais, né, a família, né? Então, tem que estar todo mundo junto para proporcionar um tratamento adequado. Com relação à luxação de quadril, né? Quais são as principais causas e
que sinais os pais devem ficar atentos para procurar o médico? Certo. A principal causa são causas que a gente chama de causas mecânicas, né? Na verdade, um único fator a gente não consegue identificar. Existem inúmeros estudos tentando identificar o que é que causa a luxação no quadril, o que é que causa a displasia do quadril, que a gente chama o termo mais correto, e não chegou a um consenso. A gente diz que é uma etiologia multifatorial. Então, os principais fatores são mecânicos, por exemplo, mulheres que têm a primeira gravidez, que têm aumento da pressão intrauterina, como oligodramia, partos com gemelaridade, enfim, fatores maternos que causam um aumento da pressão intrauterina podem causar a luxação do quadril. Existem fatores mecânicos, como a frouxidão, enfim, existem algumas doenças que geram frouxidão das estruturas de suporte do quadril e muitas vezes eles não conseguem conter o fêmur dentro do acetábulo, né? Então, tem um componente genético também associado, são vários fatores, não estão presentes 100% das crianças, mas estão associados. Quando a criança já vai, agora vamos passar para 4, 5 anos mais ou menos, o pessoal costuma colocar aquele andajá, né? A ortopedia pediátrica recomenda esse andajá, que coloca a criança nos tripés, né? Fica andando na casa. O que é que a ortopedia tem para dizer para essas mães? Sendo bem sincero, eu acho que a gente deve deixar eles caminharem de forma natural. Existem algumas patologias que podem ser causadas pela marcha precoce. Por exemplo, a idade, digamos, padrão da criança começar a ficar em pé ao redor de 1 ano, começa a dar os primeiros passos ao redor de 1 ano, 1 ano e meio, não é receita de bolo, né? Varia muito com faixa etária. Mas crianças que têm uma marcha precoce, por exemplo, 8 meses de idade, a gente sabe que o joelho, né, a grande parte dele é composta por cartilagem de crescimento, é uma área frágil, né? E muitas vezes quando a criança começa a sustentar o peso do corpo de forma precoce, estimulado por andajá, enfim, às vezes os pais ficam um pouco ansiosos, né, para que a criança se desenvolva logo, mas isso pode trazer algumas consequências, né? A principal delas seria a tibia varia de Blount, que é uma patologia em que o joelhinho fica para o lado de fora, a perninha um pouquinho para dentro, e uma das principais causas seria a marcha precoce. Então, eu acho que assim deve acompanhar com o pediatra, né, com o ortopedista, para saber se os marcos do desenvolvimento deles estão adequados. E o andador eu não sou muito fã, sendo bem sincero. Eu acho que eu deixo o mais natural possível. Se a criança não está se desenvolvendo, chegou 1 ano e meio, ainda não caminha, aí sim a gente procuraria alguma forma de tratamento, alguma consulta. Mas eu acho que antes disso, antes do tempo certo, pode trazer problemas, entendeu? Aqueles carregadores de criança, né, tem alguma recomendação com relação a isso? Existe alguns com faixas, cruzadas, e a forma de se colocar, né? Porque às vezes tentam botar um travesseiro, pode ficar forçando a coluna. Exato. Na verdade, eu acho que tendo segurança, né, o uso do cinto é fundamental, né, para poder proteger, para ele não cair, com bastante cuidado na hora de carregar. Mas com relação à posição, não vejo muito problema, né, com relação aos carrinhos, né? É mais ter cuidados para não causar acidentes. As cadeirinhas nos carros, né? Os pais. Sim, é fundamental, porque assim, acidentes automobilísticos podem acontecer, né? Embora ache que não vai acontecer, sair rápido. Então, crianças menores sempre usar o carrinho, né? Um cinto de segurança adequado, porque pode trazer... Geralmente no banco de trás, né? Banco traseiro, né? Até aos 10 anos de idade, se eu não estiver errado. Isso. E em crianças menores, sempre com cadeirinha. Porque pode trazer trauma grave, né? A criança está em desenvolvimento, de repente uma fratura numa criança que está crescendo pode ocasionar deformidades graves, além de risco à vida, né? Nos casos de traumatismos crânioencefálicos, torácico, abdominais, além dos traumatismos ortopédicos que podem trazer consequências, né? Sobre essas consequências, nosso programa tem esse papel aqui de orientar os telespectadores. Vez por outra, nós estamos vendo, né, o casal, né, bem unido, um rindo para o outro, mas com a criança no colo, no banco da frente, sem cinto, né? Vamos ser contundentes com relação a isso, né? Quais são as principais consequências de uma fotografia dessa, né? Se bem que é dinâmico, mas ao ver, o que é que diz
um ortopedista pediatra? Em primeiro lugar, o risco à vida, né? Porque em qualquer parte da medicina, se você tem uma fratura, um trauma, você tem a criança que pode ter lesão cerebral, pode ter lesão pulmonar, abdominal, né? Então, em primeiro lugar, tanto como ortopedista infantil, como médico de uma forma geral, em primeiro lugar, a vida, né? E falando especificamente do trauma infantil, a gente sabe que criança está em constante crescimento. Existe uma região do osso que se chama fise, ou cartilagem de crescimento, em que ela é responsável pelo crescimento longitudinal do osso. Então, se ela for lesionada, se ela sofrer um trauma, por exemplo, uma fratura, enfim, algum acometimento que altere essa fise, o membro pode simplesmente parar de crescer ou crescer de uma forma deformada, torta, angulada, né? Então, essa questão deve ser levada em consideração para o trauma nessa faixa etária. Então, o membro pode ser mais curto, no futuro pode precisar de algum tratamento em relação a isso. Então, além do risco à vida, tem as consequências ortopédicas, né? Ainda sobre esse cenário, né, que a criança no colo da mãe, quer dizer, no impacto pela inércia vai de encontro ao painel, mas vamos supor que a mãe, a velocidade seja baixa, pode haver o efeito chicote também, né? A cabeça Exato. da criança vem, quando volta, ter lesão de medula, não? Exato. Então, tanto a lesão de medula como a própria lesão do cérebro dentro da calota craniana, né? Então, isso pode trazer consequências graves. Às vezes, não é um acidente de tão alta energia, né? Em pista, correndo, tudo, mas para uma criança pequena, qualquer batida, qualquer acidente pode trazer consequências catastróficas, né? Então, mesmo que seja um percurso pequeno, em locais pertos, né? O ideal sempre utilizar o cinto de segurança por conta de todas essas consequências. Em primeiro lugar, a vida e depois as deformidades ortopédicas, né? Verdade. Tem algumas fotos aqui, né, Marco? Certo. Está aí a luxação? Aqui eu coloquei uma foto para a gente exemplificar o que seria a luxação congênita do quadril, né? Você vê que no lado direito, nesse lado do canto aqui, o quadril está bem encaixadinho, o fêmur, né, no acetábulo, e no lado esquerdo ele está fora, está desencaixado. Então aí é uma forma para a gente só exemplificar o que é uma luxação no quadril. Às vezes pode acontecer até no trajeto, no parto? Não, na verdade a luxação do quadril é um distúrbio ocasionado por frouxidão das estruturas que sustentam o peso do corpo. Na grande maioria das vezes ela não nasce com o quadril fora do lugar. A gente identifica sinais clínicos que fazem a gente ver que o quadril é instável, ou seja, que ele é luxável. Mas na grande maioria das vezes ele não está luxado já ao nascimento. O termo luxação congênita é um termo um pouco mais antigo. Hoje a gente chama de displasia do quadril, porque você tem alteração do desenvolvimento das estruturas anatômicas, né? Porque às vezes os pais podem atribuir, não, foi por causa do parto, mal conduzido, essas coisas todas. Não, a luxação específica do quadril em si, né? Ela é uma doença, pode ser por distúrbios musculoesqueléticos, como por exemplo artrogripose, dentre outras malformações congênitas, ou malformações anatômicas específicas do quadril, que a gente chama uma displasia típica do quadril, né? Sim. Não necessariamente. É claro que no parto pode acontecer uma luxação do quadril, um quadril normal que ele saiu do lugar, mas é bem raro. Já teria aqueles fatores predisponentes. Né? Fatores predisponentes, exato. Olha, vê se tem uma foto. Bem, Isso aí é o pé torto, né? é o pé torto congênito. É comum ser bilateral, geralmente é um 50% dos casos são bilaterais, estatisticamente falando. 3 para 1 em meninos e ocorre geralmente em 1 a cada 1000 nascidos vivos, né? E é uma patologia realmente bem frequente. O diagnóstico é basicamente clínico, a criança nasce já com o pezinho desse jeito. A gente deve identificar e descartar outras patologias. Por exemplo, a luxação no quadril pode vir associada a um pé torto congênito. Então, sempre a gente tem que avaliar clinicamente, né? E iniciar a correção o mais rápido possível. Em livro, na literatura, fala que o tratamento pode ser iniciado ao redor da primeira, segunda semana de vida. Eu costumo esperar a criança crescer um pouquinho mais, ao redor de 3 semanas, 1 mês, porque não faz tanta diferença, né, falando assim. E crianças maiores, como precisa às vezes de um procedimento cirúrgico, né, aquilo que eu falei da tenotomia do Aquiles,
para a gente fazer uma anestesia, fazer o procedimento, a criança seria bom ter pelo menos um mês de vida. Então, ao redor de 2 semanas, a gente pode começar 2 a 3 semanas, depende muito. Apesar da imagem inquietar a família, né, a tomada de consciência de que deve procurar um especialista e ter um tratamento no tempo ideal faz uma diferença extraordinária. Faz sim, exato. 90% de sucesso, né, do método sendo feito de forma correta, adequada por um profissional especializado, né? Não é todo ortopedista que tem habilidade e formação para fazer o pé torto congênito. É uma das áreas de atuação da ortopedia pediátrica, né? Sim. Mais uma imagem aí, professor. Bom, era isso. Apesar de todo ortopedista não ter a capacidade técnica, porque vão vários campos, né? A ortopedia tem. Isso da pediátrica geralmente é um papel do ortopedista pediátrico. Então aqui está a Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Me fale sobre essa sociedade. Pronto. Então assim, na medicina, como uma forma geral, a gente tem áreas de atuação, né? Subespecialidades médicas. Na ortopedia existe o ortopedista e traumatologista, que foi onde eu fiz a minha residência médica no Hospital da Santa Casa de Maceió. Então, a gente passa por 3 anos de formação, sai como ortopedista e traumatologista, digamos, de uma forma geral, mais focado para a parte de trauma, né? E, depois de terminar, a gente primeiro precisa fazer parte da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é a SBOT, né, geral, que é um pré-requisito para a gente fazer uma subespecialidade. Uma vez passando nessa prova, na prova de título, a gente entra nas subespecialidades. Então, existe um ortopedista especialista em coluna, em pé, em mão, em tumores ortopédicos. E existe o ortopedista especialista em criança, que aí é outra residência, né, que também faz parte da sociedade. E existe a Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, que é mais uma prova que a gente faz quando finaliza, além de fazer um curso num serviço que seja credenciado, né, que é um curso que passa por todos os critérios de seleção, que tem profissionais capacitados. No final, a gente passa por uma prova, né, de habilidades, de teórica, enfim, para poder habilitar. Então, além de fazer subespecialidade, a gente geralmente faz parte da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. A gente veio, assim, contando, 6 anos, mais 2 da residência. 3 anos. Mais 3 anos, mais 2, mais 1. É mais 1 ano de ortopedia infantil. Fazem 12 anos, não é isso? São 10 anos. 10 anos. 10 anos para chegar no total. Para chegar, para começar a entrar em campo. Né? Chama atenção muito porque algumas pessoas se avoram, né, a fazer diagnóstico, dizer que é médico, ir de encontro àquilo que o médico prescreve, aquilo que o médico diz, aquilo que o médico fala. Mas são necessários, assim, toda uma experiência, uma árdua carga horária, né? Exato. Nas residências. E assim, o que é que chamou? Porque você tinha feito o SBOT, perfeito, sou ortopedista, mas o que é que lhe atraiu em seguir a ortopedia pediátrica? Exato. Assim, os principais serviços do país e do mundo dividem a ortopedia por subespecialidade. Então, eu trabalho no hospital, eu sou contratado se eu tiver uma subespecialidade. A Santa Casa é um hospital em que o serviço de ortopedia funciona nesses moldes. Então, nós temos um ortopedista especialista em pé e tornozelo, nós temos um ortopedista especialista em ombro. Então, para fazer parte da equipe e até para crescimento profissional, meio que torna-se obrigatório a gente fazer uma subespecialidade, né? E ao longo do curso, eu me identifiquei muito, né? Acho que eu gosto de criança, né? São consultas um pouco mais divertidas, criança é muito verdadeira, então eu me identifiquei não só com o fato de ser criança, mas também com as doenças e com os tipos de cirurgias, com os tipos de tratamentos. Realmente eu me identifiquei bastante. Eu escolhi essa área por conta disso. Eu acho que é uma coisa pessoal, né? Sei. Aqui em Alagoas, a sociedade é uma seccional Alagoas, os ortopedistas pediátricos, quantos são? Pela Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, acredito que eu faço parte. Existem outros ortopedistas pediátricos no estado, que chegaram recentemente, né? Até pouco tempo atrás, poucos ortopedistas com formação em ortopedia pediátrica tinham no estado. Acredito que estão em um número de 3 ou 4 no estado atualmente. Sei. Tem um pioneiro aqui em Alagoas, né? O Luciano, acho que Luciano Agra, salvo engano, não?
Ele eu não conheço. Mas que fazia cirurgia, ortopedia pediátrica, essas coisas. Mas ele fazia mais a parte cirúrgica do que da ortopedia, que ficou também de agendar aqui conosco uma entrevista. Áreas aqui, também na unidade de emergência, né? Sim. Existem essas subespecialidades atuando lá? Todo serviço que se preza, acredito eu, tem que ter essa definição, né? Porque são tratamentos um pouco complexos. Então, se você tem um profissional da área que trabalha especificamente, se dedica integralmente a essa subespecialidade, eu acho que o tratamento chega a ser mais especializado. Na Santa Casa, a gente divide não só as cirurgias eletivas, né? Pé torto congênito, luxação do quadril, como também a parte de trauma. Então, chega uma criança hoje na Santa Casa, ela vai ser vista pelo ortopedista pediátrico. É uma cirurgia um pouco mais complexa, foi numa região do corpo que precisa de uma área um pouco mais específica, então entra junto o ortopedista pediátrico, o ortopedista do pé, o ortopedista do ombro, então é uma equipe que funciona bem conectada, né? Isso é muito bom. Em conjunto. Eu acho que é bom ver diferentes pontos de vistas. Todos os casos operados passam por discussões clínicas, inclusive com os residentes. Os residentes são da ortopedia geral. São da ortopedia geral. Isso. Então, sempre temos, ver o que deu certo, o que não deu, o que poderia melhorar, o que foi bom, o que de novidade nós temos. Então, é uma forma de estar sempre atualizado, né? Sei. Então, o trauma a gente divide por especialidades, realmente. Eles têm alguma foto? Aqui é um exemplo do tratamento, que é um tratamento relativamente simples para luxação congênita do quadril. Sei. Como eu falei, hoje é mais dita displasia do quadril e se chama suspensório de Pavlik. Uma vez identificando clinicamente que o quadril tem sinais de instabilidade, a gente deve usar ele imediatamente. Ele é um método que pode ser utilizado ao redor até os 4 a 6 meses de idade. A partir daí, o tratamento passa a ser um pouco mais complexo. Às vezes de cirurgia, às vezes precisa de uma cirurgia grande. Então, se é uma doença que passa batido, a gente tem uma grande tendência a optar por cirurgia. Sendo que, se identificado logo ao nascimento, é só colocar uma órtese dessa, entendeu? Sem cirurgia, e também é um método que 90% de sucesso. Igual o pé torto congênito, é uma das patologias mais frequentes. Existem sinais indiretos que a gente consegue identificar. E o tratamento é relativamente simples nos primeiros meses de vida. Mas fica um pouco mais complexo em crianças maiores. Tem. E aí, Max, você tem mais? Olha aí, na sequência, aqui já é pé torto, né? Aí já é em relação ao pé torto congênito. Você vê que o gesso vai variando, né? Ele nasce com o pezinho para dentro, né? Que a gente chama de pezinho equino, cavo, adulto, varo, supinado. Então, são vários termos. E para ficar mais fácil, a gente basicamente vai manipulando e corrigindo, ou seja, vai desentortando mecanicamente. E aplicando o gesso, né, que são um exemplo de um livro da gente, né, em que você vê que ele vai desentortando semanalmente. Então, a gente aplica um gesso, passa uma semana para atuar alongando as estruturas que estão contraturadas, tira o gesso no retorno e vai manipulando até a gente conseguir mais ou menos 70 graus de abdução do antepé em relação à perna, que é quando a gente decide se vai precisar da cirurgia ou não. Os pais devem estar conscientes também, porque terminou essa primeira etapa, etc., pode reincidir, né? Pode recidivar, tem 10% de chance, né? Então, tem que estar bem atento. Mesmo depois do tratamento, a gente usa uma órtese, né? Então, assim, depois que a gente faz a cirurgia, a criança geralmente passa 3 semanas utilizando o gesso para dar tempo de cicatrizar o tendão, né? Para cicatrizar a cirurgia em si. Depois a gente tira e inicia a fase que a gente chama de manutenção, que seria o uso da órtese de Dennis Brown, que é uma botinha que a gente usa nos 2 pés, mesmo sendo só de um lado, e esse tratamento deve ser feito integralmente nos primeiros 3 meses e depois utilizando 14 horas ao dia até os 4 anos de idade, porque o pé torto é uma doença determinada geneticamente e geralmente ao redor de 4 a 5 anos o gene que causa a mutação, que causa a patologia, vai inativando. Então, o não uso correto, essa noite eu vou deixar a criança dormir sem usar a órtese, é uma das principais causas. A gente lida muito nos consultórios com isso, infelizmente.
e a grande maioria dos casos. A fisioterapia pode dar uma força aí também, não? A fisioterapia pode ajudar também, mas geralmente são exercícios feitos pelos próprios pais em casa, né? A gente estimula sempre, várias vezes ao dia, fazer massagem, fazer a correção da deformidade para alongar, né? Então, os pais participam ativamente mesmo do tratamento. Né? Mais uma vez eu reacendo assim a necessidade da participação dos pais. E acontece muitas vezes que os filhos são negligenciados por conta de trabalhos, atividades. Não é só uma criança, a mãe tem outras crianças, o pai trabalha fora também, mas chamar a atenção de que a participação dos pais tem, assim, oferece, né? Exato. Um resultado mais satisfatório para todos. Não só os pais, como também muitas vezes os avós. Eu já me deparei com um caso, né, assim, especificamente, de uma criança que a gente fez o método, corrigiu, ficou muito bem, tinha tudo para dar certo, fez a cirurgia, tirou o gesso. Na fase de manutenção, a mãe voltou a trabalhar, né? O que acontece? E acabou deixando a criança com a avó. A avó com pena, dizendo, o menino está chorando muito, vou deixar hoje ele dormir sem nada. Que a gente usa mais, principalmente para dormir, né? Porque durante o dia, quando a criança vai crescendo, a gente libera para ela poder andar, fazer as atividades. E o uso noturno é fundamental. Sempre que a criança dormir, tem que utilizar. Aí, nesse caso, especificamente, a avó ficou com pena, vou deixar o menino dormir sem a bota. Aí passou uma semana na casa da avó, quando voltou na consulta de retorno, o pezinho já estava com sinais de que recidiva. Ou seja, mesmo que você deixe por curtos períodos, sem o tratamento, ele pode recidivar. Porque está a fase de crescimento. É a fase de crescimento constante. Então, uma semana já faz muita diferença, né, para uma criança que está em crescimento constante. Então, voinho, se ama o seu netinho, né? Exato. Mantenha a conduta prescrita pelo médico. Se possível, ir junto na consulta, né, para a gente explicar, né? Sim, e acho que é a família como um todo, principalmente os pais, né, que estão nos cuidados diários, mas um tio, um avô, alguém que participe da vida da criança, seria bom ser bem orientado para não ocorrer casos como esse. Corre o risco muitas vezes da criança, os pais, né, realmente estarem impedidos, vai para a creche ou terceiriza, deixa com a cuidadora. Exato. Que deve também ser de confiança e participar também de uma consulta, por que não? Né? Exato. Vê se tem mais alguma foto, professor. Bem, aqui foi um exemplo de uma fratura. Uma das fraturas mais frequentes, a segunda fratura mais frequente que acontece em criança, que é a fratura supracondiliana do cotovelo, que é do húmero distal. E ela é principalmente ocasionada por quedas, crianças que sobem para brincar em grandes alturas, que caem com o cotovelo em extensão, com o impacto da mão no solo, né? E é uma questão que a gente precisa ficar bastante atento, né? E muito cuidado, porque teve um filho meu que teve nessa fratura. Hoje ele é padre, mas ele continua operando. Então, teve há poucos, levando umas crianças, caiu também lá de uma árvore e teve uma quase luxação de cervical. Mas está bem, graças a Deus. Mas fica um pouquinho de sequela muitas vezes nessa cirurgia, né? Que faz é uma cirurgia que, dependendo da fratura, pode trazer algumas consequências, né? O índice de sequela não é tão alto, mas ela pode existir. Às vezes uma limitação, não consegue fazer o movimento completo. Cotovelo é uma área muito sensível, então um período prolongado de mobilização, sem mexer, pode ocasionar contraturas de partes moles. A fratura pode não consolidar de forma adequada, né? Então, o principal é procurar atendimento quanto antes, de preferência por um cirurgião da área, né? Então, muitas vezes um ortopedista geral não consegue proporcionar um tratamento tão adequado quanto o ortopedista pediátrico ou um especialista em ombro e cotovelo, né? Então, é bom sempre ficar atento a isso. Maravilha. Professor, mais uma. Eu acho que... Sim, aqui é um exemplo, né, de dois joelhos, né, de uma criança, em que você observa no joelho direito, que é essa imagem do lado esquerdo da tela, em que ele está claramente mais inchado, né, do que o outro lado. Isso é o que a gente chama de artrite séptica do joelho, que é uma infecção que acontece dentro da articulação. Como a gente estava conversando inicialmente, ela acontece principalmente em crianças abaixo dos 2 anos de idade. Então, é uma criança que não fala,
que a gente não consegue dizer que está doendo, não consegue dizer basicamente o que está acontecendo. Só chora, né? Só chora, não se alimenta. Até porque deve causar dor intensa. Muita dor, E o tratamento deve ser feito o quanto antes, né? Porque pode ocasionar lesões irreversíveis. Então a gente tem que estar atento. Eu coloquei aqui para enfatizar realmente o sinal. O caminho, né, para essa infecção do joelho. Então, a causa dela é o que a gente chama de bacteremia. A gente chama que é uma infecção hematogênica. Existem portas de entradas como infecções de vias aéreas, por exemplo, uma criança que tem uma faringite, criança que tem uma sinusite bacteriana. Uma vez adentrando na corrente sanguínea, essa bactéria consegue chegar no osso, consegue chegar na articulação. Até mesmo uma criança que não tem manifestação de infecção de vias aéreas, mas que tem algum tipo de bactéria correndo no sangue, pode ir para a região óssea e promover tanto osteomielite, que é a infecção dentro do osso, como a artrite séptica. E os principais sinais seriam a vermelhidão, o calor local, o inchaço, uma posição, às vezes a criança dobra o joelho, enfim, não consegue mexer bem. Então são sinais que a gente tem que estar atento. O tratamento aí é antibioterapia. Geralmente cirúrgico. Cirúrgico? Porque tem literalmente pus, tem infecção dentro da articulação. Então a gente precisa primeiramente identificar, né, sinais clínicos, exame de imagens, exames laboratoriais, e uma vez identificado a gente opta pela cirurgia. Antes de abrir, de fazer a cirurgia especificamente, a gente pode fazer uma punção articular com uma agulha, né, com uma seringa, e identificando que tem infecção, que vem uma secreção purulenta, aí teria que abrir. Só o antibiótico não consegue penetrar bem nesse tipo de problema. É bem... A circulação restrita, né? Principalmente quando é dentro do osso. A articulação também, né, porque as bactérias, né, os antibióticos não conseguem penetrar tão bem pela circulação. E às vezes é difícil tratar, só realmente cirurgicamente. Você tem, assim, alguns dados estatísticos, os principais agentes microbianos? Seria mais um Staphylococcus? O Staphylococcus aureus é o agente mais frequente em todas as faixas etárias. Em crianças mais jovens, lactentes, né, até os 2 meses de idade, existem outros germes, o Streptococcus agalactiae, que são germes, são bactérias do canal de parto, né, então tem um pouquinho maior. Em crianças um pouco maiores, até os 2, 4 anos de idade, tem uma incidência do Haemophilus influenza, mas diminuiu muito com a vacinação das crianças, né? Então, basicamente, o Staphylococcus aureus, que é um microbiota da pele, né, da gente, e que causa também as infecções de vias aéreas superiores, talvez um dos principais agentes, sem dúvidas, em qualquer faixa etária, o mais incidente. Mais uma vez, eu chamo a atenção para as questões das mães, da criança chorando, é isso mesmo, e tem febre, muitas vezes, é acompanhado com quadro febril? A maioria das vezes sim, mas em crianças menores pode não estar tão perceptível. Isso não é principalmente muito no começo. E vai negligenciando e de repente dá uma... Exato, ele pode até destruir toda a cartilagem do joelho, por exemplo, nesses casos que eu coloquei do joelho, ele pode destruir toda a cartilagem da criança e promover complicações futuras, como artrose, desgaste, uma malfunção do membro no futuro. Então, o tratamento deve ser cirúrgico o quanto antes, o mais precoce possível. Vê se o Max tem mais uma... Olha aí. Bem, aqui eu coloquei essa imagem porque é uma das principais causas de consulta ortopédica pediátrica, né? Que é o que a gente chama de pé plano, flexível, ou mais vulgarmente conhecido como pé chato. É aquele pé que não tem a curvinha do pé bem formada, certo? Então, é uma patologia que, na verdade, não é uma patologia, é uma alteração específica da idade. Praticamente todas as crianças nascem com o pé plano flexível, porque as estruturas ligamentares são aquelas que sustentam o arco do pé. As estruturas ósseas são mantidas por ligamentos. E em crianças menores, esses ligamentos são um pouquinho frouxos, são um pouquinho menos resistentes, né? Crianças também têm uma deposição de gordura na borda medial do pé maior do que em adultos. Então, praticamente 100% das crianças têm um pezinho chato, mas que com o tempo, com o amadurecimento, ao redor dos 8 aos 10 anos de idade, ele tem uma tendência em se corrigir em até 85% a 90% dos casos, dependendo da fonte.
E quando não corrige? Quando não corrige, a grande maioria não tem repercussão funcional nenhuma, desde que seja um pezinho chato indolor, né? Que não tenha dor. Se por algum acaso desenvolver dor, dificuldade de calçar sapato, de fazer as atividades, aí sim a gente indicaria um tratamento, inicialmente conservador, com fisioterapia, analgesia, palmilha às vezes pode ser feita, e se não corrigir, por fim, o tratamento cirúrgico. E em que idade seria ideal para operar? No mínimo 10 anos de idade é a idade que a gente espera, né? Desde que seja um pé plano flexível, né? Que é isso que eu falei, persistente na idade adulta, né? Que às vezes é uma questão genética, às vezes tem relato de crianças que têm mães, que têm pais, que têm um pezinho plano, mas que muitas vezes eles desempenham as atividades, não tem dor e tem uma vida normal. Diferente do pé torto, nesse caso não estaria indicado a botinha de gesso? Não, o pé torto é uma deformidade rígida, é uma patologia, é uma malformação das estruturas musculoesqueléticas abaixo do joelho, principalmente da região posterior, da panturrilha e medial do pé. Então você tem uma malformação que deve ser corrigida. E mesmo uma vez corrigindo, no caso do pé torto, você tem um músculo um pouco mais mal formado. Às vezes o ventre muscular é menor, o tendão um pouco mais longo. Então é a doença, né? É uma alteração do desenvolvimento muscular. Já o pé plano é uma questão fisiológica, né? Da idade, da imaturidade. Às vezes uma criança é um pouco mais acentuada do que a outra é um pouco menos. Não é uma receita de bolo. Eu acho que na ortopedia pediátrica é muito complexo, é muito variável, né? Sim. Então tem questão hormonal, tem questão familiar, anatômica, mas de uma forma geral, o pé plano, pé chato, flexível, ele corrige. A não ser que tenha alguma doença, como a colisão tarsal, que é uma barra óssea que se forma entre os ossos do pé e ocasiona também o pé chato, mas ele não é corrigível, ele não é flexível. Existem alguns testes clínicos que eu coloquei naquela imagem, que num pé plano flexível ocorre a formação do cavo, quando a criança fica na ponta dos pés. Já numa patologia, numa doença, que seria colisão tarsal ou barra óssea, isso não acontece. Então, assim, na dúvida, né, sempre é bom procurar o ortopedista para uma boa orientação. Para uma boa orientação, para identificar se é um pezinho que tem a doença ou que não tem, mas na grande maioria das vezes é uma questão fisiológica. Perfeito. Deixa eu ver se tem uma foto. Olha aí. Bem, aqui é mais uma patologia, é um exemplo de uma criança que tem uma paralisia cerebral, que é também uma das deformidades mais frequentes na ortopedia infantil, na área de neuromusculares. Então, é uma criança que tem uma lesão neurológica, que pode acontecer antes, durante ou até mesmo após o parto, e que ela traz consequências ortopédicas, deformidades. Naquele caso ali, a gente tem uma criança que tem uma contratura em flexão dos isquiotibiais, que são esses músculos de trás do joelho, tem os pés equinos, que é por uma contratura de Aquiles, porque a criança tem uma lesão neurológica com a perda do comando neurológico e os músculos acabam ficando contraídos, né? Que se chama de paralisia cerebral espástica, né? Que o músculo basicamente ele fica contraído e gera deformidades ortopédicas. É também uma patologia muito frequente que a gente lida em consultório. E evolui para cirurgia algumas também? Pode até para... Depende da gravidade. Existem os casos mais leves, né, que às vezes você fazendo fisioterapia resolve. Às vezes precisa utilizar o Botox, que é a mesma toxina botulínica, né, tipo a que a gente usa em estética e tudo. Na ortopedia infantil a gente também usa para aplicar dentro do músculo e gerar um relaxamento. Às vezes isso funciona também. Uma vez a deformidade não progrediu com fisioterapia, não progrediu usando o Botox, ou seja, não melhorou, aí às vezes precisa da cirurgia, realmente. Em épocas de pandemia, principalmente com a conduta, o isolamento, essas coisas, e as pessoas permanecerem em casa, acontece com crianças muitos acidentes. Sim. Né? Primeiro, quais os principais acidentes? Em cadeiras, os pais devem sempre estar antenados, né, vigilantes com suas crianças, mas aumentou ou diminuiu acidentes em crianças, acidente doméstico com criança, durante esse período pandêmico? Realmente diminuiu, né? É uma tendência que teve, porque assim, os principais traumas de maior energia são aqueles em crianças que brincam em parques, em playgrounds,
em brinquedos altos, árvore, né? Então, muitas crianças às vezes não têm a noção de que aquele lugar é alto, quer escalar uma árvore, quer subir num brinquedo, acaba caindo, tendo os traumas. Uma vez estando mais em casa, realmente esse tipo de trauma diminuiu, mas ainda acontece. Em casa, por exemplo, muita criança costuma pular em cama, às vezes tem árvore também para subir, sobe em cima no guarda-roupa, enfim, qualquer local que cause altura, ou em cima mesmo de uma cadeira, a criança caindo, né, pode acontecer de ter as fraturas, de ter lesões musculoesqueléticas. Então, tem que estar sempre atento, os pais, principalmente em casa, para ter cuidado com as crianças, né? Por outro lado, nós temos essa criança permanecendo em casa sem um bom desenvolvimento ósseo-muscular, ou seja, atividade, correr, pular, etc. também, pode causar, do ponto de vista ortopédico, ósseo-muscular, algum dano, até complementando também que existe aquela síndrome do smartphone, a criança com aquela posição sempre ao celular. O que é que a ortopedia pediátrica tem a dizer para nossos telespectadores? Exato. A prática de atividades físicas é fundamental, né, para a criança ter o seu desenvolvimento musculoesquelético. Então, ela é fundamental para o crescimento, para tudo, para a questão de saúde. Então, os hábitos de saúde dela que ela faz nesse período repercutem pelo resto da vida, né? Então, mesmo, né, nesse período de isolamento, agora está um pouco menos, né, mas é bom sempre estimular a criança a sobrecarga mesmo, né? Não um exagero, né, sempre com supervisão. É bom para enrijecimento muscular, desenvolvimento ósseo, tendíneo. Então, nessa fase de isolamento, aumentou realmente relativamente crianças que apresentam uma musculatura um pouquinho mais encurtada, tem um pouquinho mais de dor, né, porque ela acaba crescendo, o desenvolvimento ósseo é mais rápido do que o tecido musculoesquelético e muitas vezes acaba esticando o tendão e a criança já não está fazendo atividade, tem um pouquinho de encurtamento, em algumas posições pode gerar dor, né? São algumas consequências que a pandemia trouxe. Mas nada que vá se corrigir, a grande maioria das vezes com fisioterapia ou até a volta às atividades normais, vai passar. A criança vai parar de crescer e essas questões vão se resolvendo. Maravilha. Com relação a bolsas escolares, né? Crianças que não puxam no carrinho, geralmente colocam o problema de desvio de coluna. É comum a criança sentir dores de coluna? Sim, a deformidade, por exemplo, uma escoliose, uma cifose, que são aquelas alterações na coluna, elas são determinadas por alguma patologia que a criança tenha. O fato de usar bolsa pesada ou não é ela quem vai desenvolver a doença em si. É claro que uma criança que usa diariamente uma bolsa pesada, com muitos livros, acaba forçando a coluna, a musculatura, e muitas vezes isso pode causar dor, né? Desconforto, mas as deformidades têm causa anatômica funcional. Basicamente isso. Então, assim, bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria assim, de um perfil, como é que está a Sociedade Brasileira de Ortopedia, como é que está o cenário dessa subespecialidade aqui no nosso país? É motivado as residências? Como é que... tem muitos acadêmicos que acompanham o nosso programa. Eu quero ser um ortopedista pediátrico. Quais os caminhos que devem ser percorridos? Tem um exemplo seu, mas onde encontrar esses serviços no nosso Brasil? Certo. No Brasil, a gente tem uma sociedade bem atuante na área de ortopedia, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que ela visa a formação de um profissional generalizado, digamos, um ortopedista geral. É um ortopedista que dá plantão, que faz cirurgias da parte de trauma, então elas têm um controle rígido. Para poder fazer parte da sociedade, precisa passar por uma residência credenciada pela sociedade, que passa por vários critérios de seleção. Então, precisa ter preceptores, que são ortopedistas mais experientes, que estejam credenciados, que estejam ativos com a sociedade. E uma vez isso acontecendo, o residente, o médico recém-formado, pode entrar e fazer sua formação. É bom sempre pesquisar se essa residência é credenciada, né, pelo MEC, pela sociedade, porque é um pré-requisito. Por exemplo, se é um serviço que não tem o credenciamento da sociedade, o ortopedista que acabou de formar, ele não pode fazer a prova de título
e tem que esperar mais ou menos 1 ano para poder fazer esse título. E muitas subespecialidades, por exemplo, o hospital onde eu fiz a minha subespecialidade em ortopedia infantil, não aceita residentes que não tenham a prova de título da Sociedade Brasileira. Okay. Então, é um fator de controle de qualidade. Verdade. Então, é bom sempre ver se o profissional que você vai numa consulta, se o serviço que você vai entrar tem profissionais credenciados principalmente com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Não apenas com a do MEC, que é claro que tem residências que não são credenciadas, mas que tem a título pelo MEC, né? Mas o controle de qualidade está mais pela SBOT, né? Assim. Ao longo de sua caminhada como um especialista em ortopedia pediátrica, que recado você teria para as mães que estão nos acompanhando? Que tipo de vigilância ela deve ser? Nunca deve perder de imediato? Sim, primeiro passo é ter um pouquinho de tranquilidade, né? Ter calma, observar o desenvolvimento da criança, ter cuidado para a questão dos traumas musculoesqueléticos e qualquer sinal de alteração, qualquer dúvida, procurar um serviço que tenha ortopedia especializada. Então, um serviço que tenha ortopedista infantil, um serviço que tenha esse controle de qualidade, né? E ficar atento. Qualquer dúvida, sempre procurar um profissional, né? Ficar atento a qualquer sinal. O programa que a gente está aqui hoje é fundamental, né? Contribui muito com a sociedade alagoana. Então, é bom sempre assistir, sempre procurar ficar atento, né? Às principais patologias e, na dúvida, procurar uma consulta, né? Realmente não tem outro caminho. Maravilha. Nós queremos agradecer ao Dr. Daniel Menezes por estar aqui conosco no nosso programa. Agradecer a você também que participou e continua sempre participando. E algumas considerações na sua formação pessoal. Bem, é um prazer muito grande participar do programa e poder divulgar um pouco da minha subespecialidade. Então, a minha área de atuação realmente é no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, onde eu tenho um consultório, faço cirurgias eletivas e também atendo numa clínica que chama Arthros, né, que fica no Harmony, mas nós estamos de mudança para o Le Monde a partir do mês que vem. Então, são os locais que eu faço consultório e qualquer dúvida pode agendar consulta, que a gente está à disposição, né, para poder... Então, mais uma vez, agradecemos ao Dr. Daniel Menezes, ortopedista pediátrico, e agradecemos a você por estar aqui conosco. E fiquem certos que no próxima semana estaremos com mais um outro programa e um outro convidado especial. Muito obrigado. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.